Aleluia, boa noite. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre as atitudes do nosso coração. Qual é aquela motivação que está por trás de cada um dos nossos pensamentos? Porque é a atitude do seu coração diante de Deus que faz toda uma diferença. Uma jornada, uma caminhada com o nosso Pai Celestial. E um coração que tem uma atitude de gratidão, de contentamento, é um coração aberto para receber de Deus. Lembra de Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus de uma maneira gostosa, com alegria. Ele recebeu a palavra com alegria. Então, se você vem em um lugar e o seu coração fica fechado, fica amarrado, você vem sobrecarregado, você nem consegue perceber a presença doce do Espírito. Porque o seu coração está totalmente fechado para receber a palavra. E você tem que começar a perceber isso, porque é algo que está em você. Então, quando você começa a compreender que a maneira como você se comporta diante da palavra de Deus é uma garantia de vitória para você. É uma garantia de proteção, de provisão. Você não tem que ficar com medo. O nosso Deus é um Deus bom. Eu falava agora há pouco com a Rê. Nós precisamos entender que Deus nunca se esquece de você, nunca. E Ele é o maior interessado em você. Ele é o maior interessado que você ande no caminho santo. Ele é o maior interessado que você ouça cada vez mais a voz do Espírito Santo. Porque não adianta fazer do nosso jeito. Sabe por quê? Porque já está escrito. Se você pegar a Bíblia, a palavra de Deus, está tudo escrito ali. Você sabe o fim da história. Você sabe o fim da história de Caim, o fim da história de Abel. A atitude do coração de Caim o fez andar em morte. Ele achava que era um caminho de vida, mas ele encontrou a morte no fim daquela jornada. Porque pensa comigo, daqui 1 milhão de anos você vai estar em um lugar. Eu estarei em um lugar. E aonde você escolhe estar? Deus, antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, Ele sempre quis você, Ele sempre me quis. Então nós temos que começar a pensar que nós temos inimigos ao nosso redor, inimigos dentro de nós, que são as nossas emoções quebradas. A doença é nossa inimiga, a falta é nossa inimiga. Então, você pode sair hoje, se você quiser, de um lugar de fraqueza, porque o braço de Deus não é curto para que não possa te alcançar, porque o diabo tem medo que você faça essa escolha, porque o que conta para Deus, eu falava para a Rê, é maravilhoso, é que Deus sempre pensa no dia de hoje. Deus sempre vai se relacionar com você em um tempo, porque Ele é eterno. Não existe tempo para Deus. Essa janela tempo é para nós, para a Terra. Por que não existe retorno para Satanás? Volta para Lúcifer. Porque a escolha de Lúcifer foi feita na eternidade. Hoje nós escolhemos, nós temos uma janela chamada tempo. Aqui você muda de ideia. Nós temos que saber que temos um adversário. E uma das maiores estratégias de Satanás nesses últimos dias na Terra, e Jesus nos avisou em Mateus 24, se chama engano. Satanás vai usar de engano para roubar a doutrina correta de você. Porque o Evangelho é muito simples. O Evangelho é como arroz com feijão. É muito simples. E é nutritivo, e é gostoso. E satisfaz, e tem todos os aminoácidos, todas as proteínas que você precisa para os seus músculos. Arroz com feijão é uma delícia. O Evangelho é simples.
Se você olhar a Bíblia, vamos olhar de maneira didática a Bíblia nessa noite. Você tem o Antigo Testamento, que é sombra do que viria. É sombra do verdadeiro. É uma sombra. Existem os 4 evangelhos, que é uma transição do antigo para o novo. Você não é judeu, você é gentil. E existe uma janela chamada graça para você e para mim. Hoje nós estamos no tempo da graça de Deus. As cartas de Paulo, tudo que está no Novo Testamento, fora os 4 evangelhos, são instruções para a sua nova natureza. Então hoje, o que é o engano? As pessoas pegam um pedaço do Antigo Testamento e tentam colocar no hoje, na graça de Deus. Não existe isso. Porque aquilo, quando Deus falava com os homens no Antigo Testamento, eles não eram filhos de Deus. O Espírito de Deus vinha e os ajudava. E Deus falava por meio dos profetas, falava por meio do sacerdote, do rei. Ele tinha as leis para ensinar os homens. Mas hoje, você e eu temos a pessoa maravilhosa do Espírito Santo habitando em você. Hoje ninguém mais tem que dizer para mim se eu estou certo ou errado. Eu tenho uma nova natureza que diz: Rita, está errado. Ela me avisa: você não devia ter falado assim com a Darcy. Você fez errado. Você não devia ter falado com malícia com ela. Você induziu a Darcy, Rita. Isso está errado, filha. Você está agindo errado. Você quer tirar vantagem da tua amizade com a Cidinha. Está errado. Não é assim, minha filha. Ninguém tem que falar isso para mim, porque está dentro de mim. Eu sei quando eu falo com malícia, eu sei quando eu quero induzir a pessoa a fazer o que eu quero, quando eu vou manipular. Todo mundo sabe. Porque nasceu de novo. Eu não tenho que falar para você: você está manipulando. Você sabe. Você está mentindo. Você sabe quando você está mentindo. Quando você deixou de falar o que deveria falar só para induzir o outro a pensar. Só que Deus tem para você e para mim, hoje, o poder de escolhermos andar na nova natureza. Andar em um caminho reto, um caminho seguro, porque tudo já foi feito em Cristo. Ele é o teu provedor, o teu protetor, o que te dá uma direção. Eu não tenho que fazer nada, tudo Ele fez. Eu só tenho que ficar parada em um lugar e adorar a Ele, e orar, e tudo Ele vai me conduzir passo a passo. Ele vai me orientar, Ele me dá uma direção. Porque eu tenho que entender que naquela cruz eu morri. Eu escolhi seguir a Cristo. Você quer me seguir, Rita? Eu quero, Senhor. Pegue a sua cruz. Pegar a cruz é morra, para que a minha vida esteja em você, fluindo de você. Então eu só tenho que ouvir a instrução do Espírito e obedecer. Por isso que orar no Espírito Santo, o diabo odeia que você ore em línguas. O diabo não quer que você ore em línguas. Por que o diabo não quer que você ore em línguas? Ele não entende o que você fala e ele vê que você vai ficando cada vez menos manipulado por ele. E ele vai vendo o que a oração vai produzindo em você. Porque você vai crescendo e tendo um bom caráter forjado em Cristo. E você vai saindo de todos os enganos que você possa imaginar. Porque você passa tempos na edificação da sua fé. Porque sem edificar a fé, você é criança. E criança é induzida por qualquer tipo de erro. Criança troca o verdadeiro pelo falso. Porque faz barulho. Porque chama atenção, porque é colorido.
Mas você que é adulto nunca ia trocar um carro por um carro de mentira, um brinquedo. Mas pergunta para uma criança de 5 anos se ela quer aquele carro ou se ela quer aquele brinquedo que corre, que tem buzina. Ela nunca vai escolher aquele Mercedes. Ela é criança, ela não entende o valor. Mas você entende. Assim é no mundo espiritual. Se você não se edificar e não se fortalecer, você vai ser levada por todo o vento de doutrina errada que Satanás soprar sobre você. Todo aquele pensamento errado. Nessa noite, responda para você mesmo. Você acha, no fundo do seu coração, que Deus manda doença para você? Para te ensinar a ser mais humilde, para te ensinar que para você ministrar para alguém, você tem que sentir a dor daquela pessoa. Você acha que Deus manda doença para você? E como que eu sei que Deus não manda doença para mim? É só eu olhar para Jesus. Porque Jesus veio revelar a vontade de Deus para nós. Tudo que Jesus fez na terra foi a vontade de Deus. Você viu Jesus colocando doença em alguém? Mostra para mim na Bíblia, nos evangelhos, onde Jesus colocou doença em alguém. Você não vai encontrar. Ele tirou a doença, ele veio para destruir, desfazer as obras do diabo. Por isso que eu posso entrar com muita intrepidez diante de Deus e agradecer Ele pela minha cura, de graça. Não tenho que fazer nada, é de graça. É só você olhar as pessoas que chegavam para Jesus. O que ele fazia? Quando chegavam os leprosos, imediatamente recebiam a cura. Jesus não perguntava, mas de onde você é? De que tribo você é? Você é judeu? Você foi no templo? Você deu oferta? Não deu oferta? Você está em pecado? Não. Imediatamente eles eram curados. Porque Deus sabe que você nasceu pecador, porque Adão fez a escolha errada. Deus sabe que você nasceu em um mundo caído em trevas, mas Ele também sabe que Ele criou um caminho de volta para casa. E esse caminho é Jesus. E naquela cruz tudo já foi feito. O sangue dele me reconciliou com o Pai. Eu posso entrar hoje com intrepidez no trono da graça do meu Pai. Não porque eu sou boa, porque Jesus abriu um vivo caminho. Então, e as pessoas estão andando nesse mundo atormentadas, se sentindo condenadas e culpadas, porque a religião diz para elas que elas não podem receber de Deus, porque elas não fazem nada para Deus. Mas onde está escrito isso na palavra? Aquele que crê, recebe. Não pergunta. Aquele que dá oferta, aquele que vai no culto, aquele que crê. Você crê? Se você crê em mim, Rita, você ora em outras línguas. Ora, machorocô, rabá, sikikamaha. Aquele que crê, fala em outras línguas. Aquele que crê, expulsa demônios. Aquele que crê, ora pelos enfermos. Aquele que crê em mim fará obras maiores. Que obras maiores? Não tem milagre maior na vida de um homem do que a salvação. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Para onde iremos sem Cristo? Para mim não tem mais volta. As pontes foram queimadas e quebradas. Só tem um caminho diante de mim. É uma jornada maravilhosa. E todos nós estamos juntos nessa jornada. E o diabo tem medo que você descubra o poder da nova natureza em você. Porque ele sabe que você tem autoridade de filho. É só você olhar. Hoje eu falava com a Marilis, a gente estava falando algumas coisas em relação ao livro do Pastor Guerri, Face a Face, que já está disponível no site do Pastor Guerri. Que quando José estava no Egito,
havia alguém sentado no trono no Egito, era Faraó. Faraó era a maior autoridade, aparentemente, sentado no trono. Não era José sentado no trono, era Faraó sentado no trono. Mas quem tinha autoridade sobre todo o Egito? José. Por que o Egito foi abençoado? Por causa de José. Não importa quem está no trono. Nabucodonosor estava no trono, mas quem tinha autoridade? Daniel tinha autoridade. E assim você vai olhando. Você tem a autoridade que Deus te deu para pisar sobre todo o poder das trevas. Está lá escrito em Lucas. Ele fala assim, quando chegaram os discípulos, ficaram maravilhados, porque os demônios, quando eles falavam o nome de Jesus, os demônios fugiam. Aí Jesus disse, eu vi quando Satanás caiu do céu, eu vi ele caindo como relâmpago. Mas eis aí, eu dei a vocês uma autoridade para vocês pisarem sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá vos causar. Agora, Deus mente? Jesus estava mentindo? Não. Então você pode pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente, nenhum dano vai te causar. Mas você tem que crer nessa verdade, andar nesse caminho santo, confiar nele. Então vamos orar nessa noite, vamos ver na Bíblia, vamos começar com o Salmo 100 nessa noite. Talvez você nunca tenha lido o Salmo 100 como nós vamos ler nessa noite. Espero que você tenha o mesmo entendimento que eu tive. Oh, aleluia. Pai, nós te damos graças. Tu és um Deus santo, um Deus santo. Nós te damos graças nessa noite, tu és santo. Tu és um Deus maravilhoso, não existe outro, não existe outro. Tu és tudo para mim, tu és tudo para nós. Tu és santo. O Senhor nunca perde o controle de nada. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é incrível. O Senhor é extraordinário. O Senhor é Deus que sara, Deus que cura, Deus que perdoa, Deus que nos levanta, Deus que não nos trata segundo as coisas erradas que fazemos, mas segundo a sua reta justiça. O teu poder, Pai, o teu poder está aqui, por meio da tua palavra, por meio da pessoa do teu Espírito Santo que habita em nós, que se move em nós. Obrigada por essa noite maravilhosa, Pai. Noite de glória, noite de poder, noite onde a tua palavra penetra o nosso coração e traz revelação, traz cura. Nós te agradecemos, te amamos. Tu és tudo para nós. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, tu és maravilhoso, tu és santo, 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 tu és incrível, tu és maravilhoso, tu és santo. Não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. Contigo saltamos todas as muralhas, não olhamos para trás. Contigo, Pai, andamos pelos pastos verdejantes, bebemos de águas doces e tranquilas como mel. Nós sabemos que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir a promessa. Não temos medo, o Senhor nos prospera. O Senhor nos prospera. Eu chamo do norte, do sul e do leste. Eu chamo toda a provisão que já foi liberada a nós. Você não pode reter, diabo. Toda a provisão o Senhor já liberou para nós. Somos enriquecidos em Cristo. Não temos falta de nada. Tu és maravilhoso, Pai. Nos alegramos na Tua presença. Nosso coração, Pai, tem gratidão nessa noite. O nosso coração tem gratidão nessa noite, Pai. Porque o Senhor nos chamou. Nós temos um chamado. O Senhor nos capacitou, Pai. E nós damos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos pegar o Salmo 100. Tem até uma música com o Salmo 100. É um louvor. Aleluia. E é um louvor onde nós podemos usar o nosso livre-arbítrio para escolher. Nós escolhemos entrar diante de Deus.
com canto de louvor ou não. Pensa, você tem entrado naquele lugar secreto para adorar a Deus, você entra para adorar a Deus, para dizer para Ele que Ele é tudo para você. Você já experimentou entrar naquele lugar secreto? Onde só está você e Deus, e você escolhe, diante de todas as circunstâncias, diante das tuas emoções, você escolhe erguer as tuas mãos e dizer: eu te louvo, Pai, eu confio em Ti, eu te louvo, eu confio em Ti, Tu és tudo para mim, Tu és a minha vida, Tu és o meu cântico, Tu és a minha vitória, Tu és o meu bom pastor, nada me falta. O meu coração tem gratidão, eu escolho. Não importa, Pai, o que eu estou enfrentando, eu escolho dizer que Te amo. Eu escolho entrar na Tua presença, não murmurando, não reclamando, não Te condenando, Te culpando, mas Te adorando, porque eu sei que Tu és um Deus bom. Eu creio na Tua bondade, eu creio na Tua bondade, eu creio que Tu és bom, eu creio que tudo já foi feito, eu creio que não existe nada que o Senhor não possa fazer, eu creio que o Senhor me ama, eu creio. É você que tem que ter uma atitude no teu coração, como o salmista teve. É essa atitude do seu coração que faz a diferença. Porque alguns recebem e outros não. Porque alguns andam altaneiramente acima de qualquer circunstância e outros não. Estão no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra. Todo dia eles ouvem a mesma coisa, a mesma palavra. Mas um escolhe ter uma atitude e o outro não. É como aqueles dois ladrões. Jesus estava ali. Era a última chance. Um escolheu ter uma atitude. Lembra-te de mim, Senhor. O outro diz: é Deus mesmo, Tu és Deus? Mostra, prova para mim que você é Deus, prova. A hora que você provar para mim que você é Deus, aí tudo bem, eu escolho te seguir. Olha a atitude de um coração e a atitude de outro coração. Um foi para o céu e o outro foi para o inferno, pela atitude do coração. Mas os dois estavam diante do mesmo Senhor. Então, o que faz a diferença hoje, nessa noite, neste lugar, e as pessoas que estão comigo também pela internet, o que fará a diferença nessa noite é a atitude do teu coração. Se você vai realmente abrir seu coração com alegria para receber a palavra, sabendo que Deus não é contra você, é por você, ou você vai continuar murmurando no seu coração, achando que Deus está errado, que você está certo, que Deus tem que fazer do jeito que você acha, como você pensa. É atitude. Então vamos pegar o Salmo 100. Nesse salmo eu vi que como que é bom você valorizar o seu relacionamento com Deus, o quanto é bom você valorizar o tempo que você passa com Deus. Esse salmo ficou muito claro para mim, que você pode escolher. Você tem um livre-arbítrio. Diante de qualquer situação, você pode escolher acreditar naquilo que você está sentindo, vendo, que as pessoas falam, que o mundo diz para você. Ou você vai ter no seu coração uma atitude de fé, de crer que a palavra de Deus é a verdade. Que não importa o que o mundo grite para você, o que o diabo está gritando, o que o teu corpo grite. Você escolhe Deus. Você escolhe a alegria da sua salvação. Eu não sou feliz porque tudo vai muito bem para mim. Eu sou feliz porque eu sei para onde eu estou indo. Eu tenho uma alegria da minha salvação. Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sei se eu morrer nessa noite para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Você tem que saber para onde você está indo. Porque quem vai escolher é você. Você escolhe. E a sua escolha muda tudo. Muda a tua casa, muda a tua vida. Muda tudo. Então, Salmo 100, versículo 1.
Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Você serve a Deus com alegria? Apresentai-vos diante dele com cântico. Se apresenta diante de Deus murmurando, reclamando, falando: olha, tudo está dando errado comigo, eu já fui na igreja, já fiz tudo, eu dou minhas ofertas, eu já perdoei toda aquela listona e nada, não acontece nada. Acho que o Senhor está meio atrasado. Não está vendo o que Ele está fazendo comigo? Como que você vai diante de Deus? Porque se você chega com alegria diante de Deus, significa que você já conhece o teu Pai. Você sabe que Ele nunca falha. Você confia nele. Você sabe que Ele é por você. Então você sabe que quando você corre para Ele, sempre vai ter respostas de vitória, nunca de derrota. Porque Ele é teu Pai. Agora, se você não tem esse comportamento, essa intimidade com Deus, tudo que o diabo soprar contra Deus nas tuas emoções, você acredita? Deus é culpado disso. Deus não viu aquilo. Olha quantas crianças passam fome na África. Deus é culpado. Onde que Deus está nessa hora? Nossa, aquela mãe, Deus levou para o céu, aquela mãe deixou 11 filhos. Aquelas crianças sem mãe. Nossa, que Deus é esse? Todas as pessoas que falam isso para você, me acredite, nunca conheceram Deus. Todas as pessoas que acusam Deus nas tuas emoções, me acredite, pode ser o maior teólogo do mundo, ele nunca chegou nem perto da porta de entrada do trono da graça de Deus. Ele nem sabe o caminho. Nunca esteve diante do Pai dele. Nunca. Porque ele fala daquilo que ele não sabe, não conhece. Deus é bom. Você tem que ter no seu coração essa confiança, porque essa é a verdade. Deus é bom. Deus não mata pessoas. Deus recebe as pessoas. A morte entrou no planeta e não foi culpa de Deus. Adão fez a escolha errada. Mas Deus te deixou aprisionado na morte? Não. Ele enviou Jesus, o Salvador, para te tirar do caminho da morte. O homem vai para o inferno porque ele escolhe ir para o inferno. Coração endurecido, ama mais a si mesmo, confia mais em si. Se você nessa noite escolher Deus, confiar nele, tê-lo como seu melhor conselheiro, é impossível dar errado. É impossível as coisas não mudarem na sua casa, na sua vida. Porque você escolhe andar nesse caminho santo. Um caminho de amor, de bondade dele. E olha só, versículo 3, sabei que o Senhor é Deus. Você sabe que Ele é Deus? Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Esse versículo para mim tem uma palavra: seja grato. Entre diante de Deus com o coração grato. Gratidão. Alguma vez na sua vida você foi grato a Deus por tudo que Ele tem lhe dado, que Ele fez? Você tem gratidão porque nada te falta? A Bíblia diz: tendes com que você tem o que comer, o que vestir, estejas contentes, tenha contentamento. Essa palavra contentamento é muito importante nos dias de hoje. Tenha alegria, contentamento, porque nada tem te faltado, nada tem te faltado. E ele fala: rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade.
Então aqui o salmista diz, eu escolhi entrar diante do meu Pai. Eu escolhi entrar diante de Deus com ações de graça. Eu escolhi isso para mim. E você vê isso em momentos difíceis da vida de Paulo, da vida dos apóstolos. Paulo e Silas foram chicoteados, acorrentados. E naquela noite eles fizeram a escolha de adorar e dar graças a Deus. Eles não ficaram murmurando, não reclamaram. Eles escolheram, diante de uma situação difícil, entrar diante de Deus, com ações de graça, com louvor, com adoração a Deus. E de repente, as cadeias foram quebradas. Eles não murmuraram, não reclamaram, adoraram a Deus, enxergaram o invisível. Então, quanto tempo você passa adorando o seu Pai? Na presença dEle, aquele lugar secreto, só você e Ele. Aí, isso fará diferença na sua vida. Olha, vamos ver a condição, a atitude do coração do povo de Israel depois que saíram do Egito. Pega Êxodo 15 comigo. Dá para ver bem as atitudes do coração deles. Êxodo capítulo 15, versículo 1. Aqui você vê rapidamente a mudança da atitude do coração do povo de Israel. Deus os tirou com braço forte, saíram ricos do Egito. Deus abriu o mar vermelho diante deles. E quando eles viram tudo aquilo, o poder de Deus a favor deles, eles se alegraram, cantaram. Mas 3 dias depois, na primeira dificuldade, amaldiçoaram Deus. É essa atitude de coração que você nunca deve ter. Por isso você tem que conhecer teu Pai Celestial. E só tem um jeito de conhecer a Deus, passando tempo com Ele. Se você não lê Bíblia, não passa tempo adorando a Deus, você não vai conhecer a Deus nunca. Você pode fazer uma porção de coisas para Deus e ser como aquele filho mais velho, a história do filho pródigo. Ele trabalhava com o pai, ele estava lá o dia todo com o pai, mas não conhecia o coração do pai. Ele era religioso, ficou muito bravo com o pai, porque o pai recebeu de volta o filho mais novo, que ele julgava não merecedor. Isso é legalismo. Esse tipo de pensamento tem que sair do seu coração. Porque tudo que você recebeu do seu pai é de graça. Não dá para pagar, é de graça, não custa nada. E ele só quer uma coisa de você, que você passe tempo com ele, para não fazer coisas que ele não mandou você fazer. Que esse é o grande problema da igreja. Fazer coisas que Deus disse para não fazer. Não foi Deus que mandou. Não é pecado. Mas Deus te mandou? Não. Então, é problema. É muito problema. Porque Deus não quer sacrifício. Ele quer obediência. Não é sacrifício. Sacrifício, alguém já fez. Por você, no seu lugar para Ele, que foi Jesus. O único sacrifício que Deus aceita é o de Jesus. Não existe outro. Por isso que você é abençoado, eu sou abençoada pelo sacrifício de Jesus. Então, olha só, olha que cântico maravilhoso. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra.
A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor e os consome como restolho. Percebe? Eles estavam super felizes. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele fez tudo por nós. Olha o versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendestes a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiastes o povo que salvaste. Com a tua força o levantastes. Ó habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe. Se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiristes. E eles começam a se alegrar. Olha o versículo 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com dança. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. E precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E olha agora o versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. E saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Depois de todo aquele cântico, aquela maravilha de adoração a Deus, 3 dias depois, eles estavam andando no deserto e não encontraram água. E olha só o que foi que aconteceu. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. E olha só, capítulo 16, versículo 1. 15 dias depois, aí eles adoraram a Deus, passaram pelo Mar Vermelho. 3 dias depois, adoraram, ficaram felizes, Deus livrou eles do Egito. Aí, primeira dificuldade, murmuravam. Aí Deus atuou e transformou tudo em bênção para eles. Aí ficaram felizes e continuaram a jornada. 15 dias depois, outra dificuldade. Olha só. Olha a atitude do coração deles. É isso que eu quero que você comece a pensar nessa noite na sua vida. Qual é a atitude do seu coração diante de Deus? Já pensou que você tem chuveiro para tomar banho? Que a água é quente ou pode ser fria se você quiser? Que você tem uma cama? Já pensou que você comeu hoje? Já pensou que você tem sapatos nos seus pés? Que Deus está cuidando de você? Que nada te falta? Não deixe o diabo usar a sua boca para você murmurar contra a sua casa, contra o seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu prefeito, seu presidente, contra tudo. Não deixe o diabo usar a sua boca,
porque você está no Brasil e você tem autoridade de filho sobre a nação brasileira. Comece a pensar sobre isso. Você não está no trono, mas a autoridade de trono quem tem é você. Você tem autoridade aonde você está, na tua cidade. Você tem autoridade diante de todos os inimigos. Quais são os inimigos? Doença, miséria, fracasso, pobreza. São os teus inimigos que estão te assolando. Vaidade, luxúria são teus inimigos. Teimosia é teu inimigo. Quantas pessoas por teimosia perecem? Muitas. Porque são teimosas demais. Quantas pessoas, porque são orgulhosas, deixam de receber? São orgulhosas demais para receber. Saiba que ninguém é tão rico que não possa receber. Saiba, porque está na Bíblia, que ninguém é tão pobre para que não possa dar. Comece a pensar em quem você é. Qual é a sua atitude diante de cada situação que você enfrenta nesse mundo? Sua atitude é de raiva? Você murmura, reclama? Por que eu estou te perguntando isso? Porque é segundo a condição do seu coração que você recebe. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para abençoar as pessoas. Para andar mais uma milha. Não tenha medo. O nosso Pai Celestial sabe tudo que você está enfrentando. Ele tem para você nessa noite cura, provisão, alegria. Pensa, como é bom você poder chegar na sua casa com alegria. Você tem uma casa, você tem um lugar para voltar. Alegria. Você pode sentar à mesa nessa noite e comer. Com alegria, você tem um trabalho. Porque tudo com o teu Pai Celestial prospera. Comece a ter alegria porque você é uma esposa que cuida da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. Você é ajudadora idônea, tem vestes de força e dignidade. Não tem medo do amanhã, você fala com sabedoria, tem instrução da bondade na sua boca. Você busca Deus e não tem medo do futuro. Você é um homem de mãos santas, que ergue as tuas mãos e adora a Deus, e nada te é pesado. Os teus filhos são como rebentos ao redor da tua mesa. São ensinados do Senhor e grande é a paz sobre os teus filhos. Olha como o Evangelho é simples e doce. Não tem peso, não tem condenação. Porque você ouve a instrução do teu Pai. E quando você faz alguma coisa errada, você se arrepende. E tem o sangue do Cordeiro que te purifica de todo o pecado. E você tem prazer em trabalhar no reino do teu Pai. Você é trabalhador como eu, você pensa nos perdidos. E você sabe que você é uma carta lida. E as pessoas olham para você e estão lendo o Evangelho. E você anuncia o Evangelho de boca fechada com o teu comportamento. E você serve o outro. E você encoraja o outro a avançar. E você trata o outro como Deus trata. No hoje. No agora. Não com condenação. Porque Deus te atrai. A mim e a você. Concordas? De amor, é a nossa rebeldia que nos faz perecer. Então, qual é o seu papel, o meu papel? Encorajar o outro a entrar sem temor na presença de Deus, com alegria. É olhar para o outro e ver que ele está morto, não é nascido de Deus, você anunciar para ele e perguntar, você sabe o que é nascer de novo? Você é nascido de novo? Você nasceu de novo?
E não perguntar qual é a sua denominação. Que denominações? Existem N's, milhares por aí. Mas você não é uma denominação. Você é família. Pensa comigo nessa noite. Nós temos um Pai que nos ama. Nós somos família de Deus. Ele é o nosso Pai. Pensa, Deus, o Criador do universo, é seu Pai. Ele te chamou para ser filho dele. E a porta é Jesus para entrar na família. Não existe outra porta. Não existe muitos caminhos. Existe só uma verdade, só existe um caminho. Não existe outro. Oh, aleluia! Deus é bom. Ele é um Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Pega comigo, Hebreus. Porque ele vive, só crê no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então não tenha medo de Deus. Eu quero terminar em Hebreus 13 para você ver que no Novo Testamento é a mesma instrução. Hebreus 13, lá no final da Bíblia quase. Hebreus 13, versículo 15. Eu vou ler só esse versículo, porque eu quero que você entenda que o sacrifício que Deus quer de você e de mim, é esse posicionamento de fé na verdade dEle. O que você pode fazer nessa noite para mudar a si mesmo? Qual comportamento, atitude que você pode ter nessa noite, que você vai começar a dar passos de edificação? Nós temos um mestre da nossa nova natureza, chamado Espírito Santo. Ele quer te guiar mansamente à verdade que é Cristo. A única coisa que o Espírito Santo exalta é Jesus, é a palavra, não é você. É a palavra em nós que ele exalta. Então eu quero... Primeiro ponto, eu nasci de novo. E eu tenho um presente maravilhoso de graça, que é o batismo com o Espírito Santo, que é passar a falar em outras línguas. Oro, morabá, xiriqui, caramahá. Eu falo em outras línguas, porque eu creio em Jesus. Aquele que crê em Jesus, que é nascido de Deus, ele fala em outras línguas. É para você que crê. É um presente? Ele não pergunta. O que ele fala em Marcos? O próprio Jesus disse, Rita, aquele que crê em mim expulsa demônios. Você crê em Jesus, você expulsa demônios. Fala, aquele que crê em mim, ele fala em outras línguas. O, rima, choro, borabá, ele fala. Por quê? Porque ele crê em Jesus. Então, quando você começa a orar no Espírito Santo, as cartas de Paulo diz para nós, nos orienta que essa oração é uma oração de edificação de fé. Faz você amadurecer, deixar de ser criança. Você começa a amadurecer, porque o Espírito de Deus começa a trazer revelação, tirar as fortalezas, os ensinamentos errados que estão impregnados em você, que te impede de avançar. Porque muitas pessoas na igreja têm medo de Deus.
Morrem de medo de Deus. E é visível, e sabe quando fica visível para mim isso? No dia da ceia. Porque eles falam, não posso ceiar. Eu não estou ainda, não estou merecedor ainda. Quem te justifica? É Jesus. A mesa é do meu Pai. Quando nós ceiamos, trazemos a memória que um dia Ele deu a vida. Ele colocou uma mesa farta para nós, que a gente pode se alimentar. Você pode chegar na sua casa hoje e se alegrar. Pai, eu te agradeço. O Senhor preparou uma mesa farta para mim de graça. Obrigada, Pai, eu não tenho medo. A mesa é farta. É o Senhor que transborda os meus celeiros. O Senhor é meu protetor. Eu te amo, Jesus. E você anda na obediência, você agradece o teu Pai. E quando você sai por aí, é como um radar. Onde está o perdido? Para que ele possa ler em mim o Evangelho. Onde está esse perdido? Que eu possa passar perto dele. Ele possa ler em mim e desejar ter o que eu tenho, salvação. Porque, infelizmente, a religião pega uma pessoa e diz, bom, agora você nasceu de novo, você tem que usar essa roupa. Essa roupa é uma roupa santa. Agora você não faça isso, você tem que ter essa linguagem. Se você não tiver essa linguagem, você não é filho, você não está mostrando a sua santidade. Se você não tiver esse comportamento, se você não fizer isso, é um monte de regras. Quando só existe uma regra, uma lei, um princípio, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo, como Deus tem te amado. Anunciar o Evangelho, querer que o outro seja salvo como você foi de graça, não impondo regras que nem você consegue cumprir, quanto mais o outro. Então, nessa noite, a atitude do nosso coração é de gratidão. Sabendo que nós estamos em família. Família, quando você chega em casa, é uma alegria. Então vamos terminar a reunião, vamos ficar de pé. Vamos adorar o nosso Pai, vamos agradecer a Ele. Eu quero que nessa noite você pense quão grande é o teu Pai. Eu quero que você pense no seu coração grato ao seu Pai Celestial. Grato a Ele. Amanhã, quinta-feira, temos reunião aqui das 3 às 4. Se você quiser vir, adorar e louvar ao Pai conosco, você será bem-vindo. Pai, nós te damos graças nessa noite. Eu te agradeço por cada família que está comigo pela internet, que está comigo aqui. Nessa noite, Pai, eu te agradeço, porque nós sabemos que um dia Jesus veio. Ele veio nos salvar. Ele pagou um alto preço de graça. Nós temos no nosso coração gratidão, gratidão, Pai. Nós entramos na Tua presença com cânticos de alegria, de alegria. Trazemos nos lábios um canto de louvor, um canto de louvor. Nós trazemos nos nossos lábios uma palavra de gratidão. Nós te amamos, Senhor. Tudo aquilo que é maligno, Pai, que foi lançado contra nós. Tudo aquilo que é maligno, que atormenta a nossa mente. Toda operação maligna, Pai, para oprimir cada família que está comigo. Toda operação maligna que foi lançada contra cada família que está comigo pela internet. Cada família que está aqui, toda operação das trevas, eu digo, seja abortada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal seja nada diante da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Todos os inimigos foram derrotados pela cruz de Cristo. Nós podemos andar altaneiramente, te adorando, te louvando. Obrigada, Senhor, pela mesa farta diante de nós. Oh, aleluia. Vamos orar um pouco em línguas? Você que está comigo pela internet, você pode falar em outras línguas. Tudo é por fé.
Você nasceu de novo, você tem a vida de Deus em você. Você pode abrir a sua boca agora, não falar mais nada em português e deixar o Espírito Santo orar. E nós, irmãos, família de Deus, seus irmãos que estamos aqui em Lins, nós vamos te ajudar. Nós vamos orar com você. O Ramá Chorobor Rabasi Kikandamá Solorobor Rababá Chore Kikandalarabás. Você que está comigo pela internet, simplesmente creia em Cristo. Porque aquele que crê, ele fala. Abre a sua boca, não fala nada em português. Solte o som, deixa o Espírito Santo falar na sua boca. Aquele que é nascido de Deus, ele fala em outras línguas. Não fica com a boca fechada. Pegue o seu presente, solta o som da sua voz. Não perca essa oportunidade, solte o som. Ame a Deus, aceite, receba o presente. O rima choroborabá, shiri kikandamá soloroborabá. Fale em voz alta para você ouvir que você fala. Se você não nasceu de novo, nasça nessa noite, aceite a Jesus, se arrependa do teu pecado. Entenda que você pode sair do caminho da morte para o caminho da vida. Que não é mais a sua vontade, é a vontade do teu Pai. Ele é a melhor escolha, o melhor caminho. Ele é Deus que perdoa pecado. Ele é Deus que perdoa pecado. Abra a boca, solte o som e ore no Espírito. Pai, eu te dou graças por essa noite de vitória. Noite de paz, de muita paz. Tu és o Senhor da paz, príncipe da paz. É tão bom voltar para casa em paz. É tão bom, Pai, deitar e dormir em paz a noite toda. Porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor é a nossa paz, não temos medo. Muito obrigada pela nossa cidade avivada. Obrigada porque é o Senhor que levanta na nação brasileira uma igreja gloriosa. Uma igreja destemida, uma igreja que não tem medo. Uma igreja de avivamento. Pai, obrigada pela nossa nação avivada. Obrigada pelas nossas cidades avivadas. Obrigada porque o Senhor levanta homens e mulheres corajosos no tempo do fim. Nós somos o exército de Joel. Nós não temos medo, nós avançamos. Obrigada pela pessoa doce do Teu Espírito Santo conosco, Pai, nessa noite. Muito obrigada pela nossa família em paz, que anda na Tua paz. Obrigada pelo nosso lar que tem paz. O nosso lar tem paz, 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 Pai, porque Tu és o príncipe da paz e o Senhor está conosco. Adoramos o Senhor da paz nessa noite e cadeias do inferno não prevalecem diante da Tua igreja. Obrigada por essa noite gloriosa, Senhor. Amém. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia.